Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção textual dessa semana. No caso, esta aula, né, do dia 19/9 é uma reposição, por isso nós temos essa videoaula, né? Porque ela é equivalente à aula de quarta-feira. Então, ela ficou com a aula de produção textual também agora no sábado letivo, 19/9. Então, por isso essa aula de hoje. Tá? Então, nós temos aqui, lembram que a gente falou sobre a instrução de brincadeira e já lemos esse texto aqui no nosso caderno de atividades, página 24. Então, nós vamos ler novamente e depois vocês vão escrever ali uma outra instruçãozinha de uma brincadeira que a prof vai colocar para vocês aí, tá? No caso, vai ser a montagem de um brinquedo. Já vou explicar para vocês como que vocês vão fazer. Então, nós temos aqui, ó, instrução de brincadeira. Leia a brincadeira a seguir. Detetive. Nós já vimos, né? Inclusive o Davi, no trabalho dele lá de nota livre, ele postou lá também esse joguinho do detetive. Então, idade a partir de 8 anos. Sozinho? Não, dá para brincar a partir de 5 pessoas, né? Quanto maior o número, mais divertido será a brincadeira. Então, não tem como brincar sozinho. Você vai precisar de retângulos de papel e caneta. Então, aqui tem o como jogar, né? Recorte a quantidade de papéis de acordo com o número de participantes. Não faça a mais. Então, tem que ser a quantidade certa, né? Para o número de participantes. Recorte. Veja que o verbo está dando instrução, né? Ensinando, né? Escreva criminoso em um papel e detetive em outro. Nos demais, escreva a palavra vítima. Tá? Sentem em círculo para brincadeira. Então, vocês vão dobrar os papéis e distribuir. Então, o que vai ser, né? Vai ficar criminoso para um, detetive para outro e vítima são os que receberem o restante. O aluno que retirar a palavra criminoso tem a função de tirar do jogo todos os integrantes do círculo com uma piscada. O aluno que retirar detetive tem a função de prender o criminoso. Quando descobrir a identidade do criminoso, ele deve falar: você está preso em nome da lei. Todos os outros alunos, no caso, são vítimas e deverão anunciar que saíram do jogo quando receberam a piscadela do criminoso. Então, o criminoso é, o vencedor é. A brincadeira termina quando o criminoso tirar do jogo todos os integrantes ou quando o detetive descobrir quem é o criminoso e prender. Desafio: que tal dificultar a vida do criminoso colocando 2 papéis de detetive no jogo? O mesmo pode ser feito com o criminoso, dificultando o papel de detetive. Então, no caso, vocês podem escolher. É bom quando tem mais, né, jogadores, aí dá para fazer essa versão. Então, agora a gente vai fazer aqui a interpretação desse texto na página 25, para ver se vocês compreenderem, então, esse texto aí. E depois eu vou explicar lá a atividade que vocês vão fazer. Então, na 15 diz assim: você já brincou de detetive? Se a resposta for sim, anote como foi essa experiência, tá? Então, vocês vão escrever como que é. Se vocês não brincarem, então eu sugiro que vocês leiam novamente ali e tentem fazer em casa lá, para ver como é que vai sair. Dá para fazer com o pai, a mãe, com os irmãos, ou mesmo com os primos, com quem estiver em casa, né? Que é uma brincadeira que todos podem participar. Vocês viram que o Davi diz que sempre faz, que é bem legal? Então, a 16 diz: que materiais são necessários para realizar a brincadeira? Então, lá fala, né? Papel e caneta, lá em cima, ó. Necessário, retângulos de papel e caneta. O número mínimo de participantes é 5. Por que é necessário ter esse mínimo de pessoas participando da brincadeira? Então, é para que todos os personagens, todos os papéis, né, possam ser preenchidos. Porque vai o quê? Olha aqui, ó. Um criminoso, um detetive e tem que ter pelo menos, então, 3 vítimas, né? Porque só uma vítima aí não vai ter como o criminoso excluí-los do jogo. Se for uma só, já sai na primeira, né? Então, tem que ser pelo menos 3. Qual que é o objetivo do jogo? Descobrir quem é o criminoso antes que ele elimine todos os jogadores. Então, o detetive tem que prestar muita atenção, né? E o criminoso tem que prestar atenção quando o detetive não está olhando para ele fazer, né, as piscadelas.
Aqui daí na 19 diz assim: faça um resumo das regras da brincadeira como se estivesse ensinando um amigo a jogar. Então aqui o que vocês têm que fazer? Fazer nas suas palavras um resumo do jogo, como que você ensinaria alguém a jogar. Não exatamente como está aqui, né? Com todas essas etapas. Você vai colocar da forma como você explicaria para alguém. Aí diz lá, ó, destaque um emoji do material de apoio e avalie a brincadeira. Depois justifique a sua escolha. Então, nós temos lá no final, no material de apoio, os emojis aqui, ó, avaliação da brincadeira. Então, vocês vão escolher uma carinha dessa. Vocês gostaram, se não gostaram, se foi mais ou menos, tá? E vocês vão colar a carinha ali e vão avaliar, justificar por que vocês escolheram essa carinha. Vocês gostaram de jogar, se vocês gostaram do jogo, certo? Então, crianças, agora vocês vão produzir a partir do desenho que vocês vão ver aqui. Então, vocês vão ter que criar aqui agora, né? Antes vocês puderam pesquisar a receita, pesquisar o jogo lá, para pôr lá nas regras, né? No texto de vocês. Agora vocês vão escrever. Não precisa, se não tiver como imprimir essa folhinha, não tem problema, vocês não precisam imprimir. Vocês vão olhar, observar e vão colocar o título lá do que vocês têm que fazer, o material que vocês vão usar e o como fazer. Então, é como montar o telefone sem fio. Então, vocês vão criar as regras, né? Explicando como fazer o telefone sem fio, tá? Se vocês fizerem um telefone sem fio, é muito legal. Vocês podem brincar com alguém em casa, brincar de passar mensagens, de fazer adivinhas, por exemplo, o que é, né? E ele fica legal, dá pra fazer com barbante, não precisa ser muito curto, senão o outro escuta o que vocês estão falando. Tem que falar dentro, né? Fazer o nozinho dentro ali pra montar, então passa o barbantinho e faz o nozinho pra dentro do popinho, tá? Então, vocês vão colocar o título e vão descrever como fazer, então, o telefone sem fio. Então, vocês vão colocar lá o que precisa para fazer, como que vocês vão montar, tá? Como eu falei, então, tem que furar, passar o barbantinho lá dentro e dar um nozinho, e no outro copinho a mesma coisa. Então, vocês vão explicar aqui como fazer o telefone sem fio, tá? Eu vou deixar essa imagem no Zway para vocês verem como fazer. Vocês vão fazer no caderno de produção textual de vocês, tá bom? Daí, numa próxima aula lá, vocês podem ler para a prof como fazer. Mas aí, não precisa vocês postarem, né? Esse aqui, a prof vai pedir numa próxima aula para vocês postarem daí, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão fazer e vão montar aqui o textinho. Então, como que deve ser feito, certo? O seu telefone sem fio. Caso vocês não queiram fazer do telefone sem fio, ó, tem outra opção aqui, ó, para vocês montar a regra de como fazer um avião de papel, tá? Não esqueça de colocar o título, colocar material necessário e o como fazer. Então, aí no como fazer, vocês vão explicar o passo a passo, como mostra aqui, no 1, no 2, no 3, 4, 5 e 6. Então, vocês vão ver o qual que vocês querem montar lá o texto instrucional de vocês, tá? Vejam que aqui não está nada pronto, é vocês que têm que criar as regras agora. Não é copiar, então vocês vão produzir o texto agora, tá? Então, ou o telefone sem fio, ou o aviãozinho de papel, certo? Quem que não gosta de brincar, né, com avião de papel? Então, muitos de vocês já sabem fazer, mas eu quero que vocês expliquem, então, de forma bem certinha lá, que numa próxima aula a prof vai pedir para vocês postarem, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.